Olá, amigos. Vamos iniciar mais uma aula de arquivologia e o assunto que nós falaremos hoje é automação de arquivos, gerenciamento eletrônico de documentos, que é o GED. Muita gente chama de novas tecnologias, então vamos falar sobre documento digital, sobre documento eletrônico, metadado, o que costuma cair mais, vantagem do documento digital, desvantagem, beleza? Vamos lá. Gerenciamento eletrônico de documentos. Como é que funciona o gerenciamento eletrônico de documentos, o GED? Funciona com software e hardware específicos, tá? Esses softwares são utilizados para quê? Servem para quê? Para gerenciar os documentos. Os documentos são preparados no GED para serem digitalizados em scanners especiais. Depois de digitalizados, eles são conferidos e gravados em meios magnéticos ou mídias ópticas. Por exemplo, um CD, um DVD, um Blu-ray. Finalidade do GED. Vamos ver agora a finalidade. Qual seria a finalidade de gerenciamento eletrônico de documentos? Sobretudo o quê? A agilização, a otimização da informação. Então, vamos colocar aí, otimizar e racionalizar gerenciamento eletrônico de documentos. A finalidade é otimizar e racionalizar a gestão documental. A gestão documental, de forma o quê? Mais ágil, mais rápida, né? Essa é a principal finalidade do gerenciamento eletrônico de documentos. Vamos falar das tecnologias também. Apagar o quadro. Não vou me ater muito nesses assuntos, porque não costumam cair com muita frequência, não. O que cai mais é vantagem e desvantagem do documento digital e alguns outros temas que nós vamos falar, por exemplo, metadados, o que costuma cair, tá? As tecnologias do GED, eu vou falar também de forma bem sucinta, de forma bem resumida, por quê? Quando cai mais para concurso de nível superior, né, das áreas as mais variadas. Não costuma cair para nível técnico, não. E cai mais também para quem é graduado em arquivologia, para quem é formado em arquivologia. Mas vou pelo menos dizer o principal em relação a essas ferramentas do GED. A começar pelo gerenciamento de documentos, Document Management, DM, gerenciamento de documentos. O gerenciamento de documentos, pessoal, é tecnologia o quê? Que permite gerenciar a produção, a revisão, a aprovação e a eliminação de documentos eletrônicos. Tá? Quem se beneficiou bastante com esse gerenciamento de documentos foi o setor, o serviço de protocolo, aquele de movimento, de trâmite do fluxo documental. Então, essa tecnologia, DM, Document Management, gerenciamento de documentos, é a tecnologia, então, que permite o quê? Gerenciar, vamos botar de forma resumida, gerenciar a produção, a revisão, a aprovação e a eliminação de documentos, estou abreviando, tá? Eletrônicos. Lembrando que um dos serviços que mais foi beneficiado com essa ferramenta do GED foi o setor de protocolo. Uma outra ferramenta, uma outra tecnologia do gerenciamento eletrônico de documentos é o DI, Document Imagining, gerenciamento da imagem dos documentos. Então, na verdade, resumindo, isso aí nada mais é do que a própria digitalização. Essa técnica é a mais divulgada
do gerenciamento eletrônico de documentos, vai converter papel e imagem, através, sobretudo, de quê? Do scanner, né? Com a digitalização. Então, é a passagem do meio físico para o meio digital. Então, vamos colocar aqui, é a técnica mais difundida ou divulgada, né? Mais difundida ou mais divulgada do GED. Tá? Então, vocês já sabem, converte papel e imagem através de quê? Da digitalização, quando você escaneia lá determinado documento. Então, do meio físico para o meio digital. Vou colocar aqui, entre parênteses, digitalização. Digitalização. Beleza? Então, essas duas ferramentas do GED, temos outras também, vamos falar já já sobre elas. Importante, né, ressaltar que a técnica mais divulgada, então, vocês já sabem, é o gerenciamento da imagem dos documentos. Apagar o quadro. Vamos lá. Gerenciamento do ciclo vital do documento. Record and Information Management. Gerenciamento do ciclo vital do documento. O que é o ciclo vital? Vocês já aprenderam, o ciclo vital é o quê? Passagem do documento dos setores, dos arquivos correntes para o intermediário, e a destinação final do documento. Então, não importa esse gerenciamento do ciclo vital do documento, aqui eu estou falando documento eletrônico, né? Não importa a mídia em que o documento se insira, pode ser eletrônico também. Tá? Então, não importa a mídia. Vale também para o documento eletrônico, beleza? Não importa a mídia em que o documento está inserido. Workflow, gestão do fluxo de trabalho. Essa gestão do fluxo de trabalho é importante, sobretudo no sentido de quê? De controlar e gerenciar os processos dentro de uma organização, garantindo dessa forma que as tarefas elas sejam executadas por pessoas capacitadas e no tempo, no espaço de tempo previsto, que o tempo que foi previsto para que determinada tarefa seja executada, que aquele tempo realmente seja cumprido, seja respeitado. Tranquilos? Então, vamos anotar aí que o workflow, o gerenciamento do fluxo de trabalho, controla e gerencia processos dentro de uma organização, de uma empresa, né? Seja ela pública ou privada, não importa. Uma organização. Então, as tarefas serão executadas, elas serão executadas por pessoas que possuam expertise naquela tarefa e no espaço de tempo previsto. Tem que ser cumprido o tempo no qual foi depositado para a feitura de determinada tarefa. Vamos lá. Falando ainda das ferramentas. Falando ainda das ferramentas do GED, vamos falar agora sobre processamento de formulários. Deixa eu tomar uma aguinha, molhar a garganta. Dar uma alongada, uma respirada. Vamos lá. Forms Processing, processamento de formulários. Essa tecnologia do GED, ela é utilizada sobretudo, aonde, hein? Em que local? Nos bancos. Nos bancos, para agilizar o quê? O processo dos formulários, por exemplo, de abertura de contas,
concessão de créditos. Então, essa tecnologia, meus amigos, processamento de formulários, essa tecnologia permite reconhecer as informações nos formulários e relacioná-las com campos nos bancos de dados, o que vai automatizar o quê? O processo de digitação. Então, ela é utilizada principalmente nos bancos. Essa outra ferramenta, a CalDERM, gerenciamento corporativo de relatórios, o próprio nome já está dizendo, vai possibilitar o quê? Que os relatórios eles sejam gerados e sejam gerenciados em que forma? Na forma digital. Então, eles são produzidos, são gerados e gerenciados na forma digital. Esses relatórios. Essa tecnologia, né, esse gerenciamento corporativo de relatórios, ela permite que os relatórios sejam o quê? Armazenados de forma otimizada em meios de baixo custo, mantendo sua forma original. Isso é uma vantagem e é muito importante. Então, essas são as principais ferramentas, as principais tecnologias do GED. Vamos ver agora conceito de digitalização e conceito de documento eletrônico. A digitalização, processo de conversão de um documento por meio de dispositivo apropriado como um scanner. Tem uma outra definição, meus amiguinhos, que às vezes aparece em prova. Uma definição mais sucinta, mais resumida e que já apareceu 1, 2 vezes em prova. Então, eu vou dizer para vocês que nós podemos chamar a digitalização de forma resumida de reprodução por varredura eletrônica. Reprodução por varredura eletrônica. Por exemplo, quando você coloca um papel para ser escaneado, quando ele está sendo escaneado, quando está acontecendo aquela varredura eletrônica, que ele está sendo escaneado, é a mesma coisa que nós chamamos de digitalização, é uma varredura eletrônica, o momento do escaneamento do documento. Por isso, esse processo de conversão de um documento por meio do scanner, que é a digitalização, é o que nós chamamos de reprodução por varredura eletrônica. Documentos eletrônicos são os elaborados por um computador, sendo seu autor identificável por meio de um código, de uma chave ou de outros procedimentos técnicos e conservados, grande parte deles, em memórias eletrônicas de massa. Isso é uma definição de documento eletrônico. Vamos ver agora as vantagens e desvantagens dos documentos digitais. E aí é importante, isso costuma cair em prova. Deixa eu apagar aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso costuma aparecer em prova. Vamos botar um asterisco aqui, DP. DP que não é delegacia de polícia, DP é dica de prova, dica do Valentini. Quais são as vantagens dos documentos digitais? Primeira vantagem, qual é? Economia de espaço físico.
Vou colocar as vantagens, depois eu explico. Ganho de produtividade. Ganho de produtividade. Facilidade de acesso aos estoques. Facilidade de acesso aos estoques. Então, vantagem do documento digital: economia de espaço físico, ganho de produtividade, facilidade de acesso aos estoques. Economia de espaço físico, acho que é bem claro, né? Quando você está lá, produzindo um documento no computador, por exemplo, quanto de espaço você não está ganhando ali? A pessoa, se fosse papel, então, economia de espaço físico. Ganho de produtividade, o tempo que você economiza. Às vezes, você, quando está lá trabalhando no computador, você está produzindo documento, você imediatamente manda, por exemplo, aquele documento por e-mail, às vezes até para outro estado, às vezes para outro país, às vezes para uma filial da tua empresa que é aqui no Brasil, e às vezes manda para outro local. Olha o ganho de produtividade. Já pensou se você não tivesse computador para mandar para outro local, através do e-mail, por exemplo? Então, o ganho de produtividade é uma coisa realmente maravilhosa em relação à vantagem da documentação digital. E também maior rapidez, nesse ganho de produtividade, maior rapidez na localização de documentos. Você tem um sistema lá que é feito para você recuperar a informação, você digita lá alguma coisa e na mesma hora você tem um feedback em relação ao que você está querendo. Então, a produtividade ela realmente aumentou de forma muito grande, daí aumentando também, consequentemente, a eficiência administrativa. É isso aí. E facilidade de acesso aos estoques, vamos botar aqui entre parênteses, banco de dados. Banco de dados. Banco de dados. Eu lembro que, às vezes, quando eu fiz jornalismo, por exemplo, eu tinha lá vários trabalhos que eu precisei fazer na época que eu estava atuando como jornalista, e eu me lembro que até hoje eu tenho lá o meu banco de dados. Se eu precisar acessar por alguma razão, eu vou lá e acesso. Então, é a facilidade de acesso aos estoques. Isso é muito importante também. E vamos ver agora, essas são as principais vantagens dos documentos digitais. Vamos ver agora as desvantagens. Vou apagar aqui para nós vermos as desvantagens dos documentos digitais. Desvantagens dos documentos digitais. Também põe um asterisco que pode cair em prova. Facilidade de manipulação. Facilidade de manipulação de documentos. Facilidade de manipulação dos documentos. Instabilidade do suporte. Instabilidade do suporte. Então, por exemplo, as desvantagens dos documentos digitais. Facilidade de manipulação dos documentos. Eles são, um documento digital, eles são extremamente vulneráveis à intervenção humana. Por mais que haja esses antivírus, às vezes, de alguma forma, esses hackers eles conseguem ter acesso a informações que estão lá no meio digital. Que foram produzidas no meio digital. Daí, isso é uma desvantagem, isso precisa ser combatido, como sempre
estão tentando, mas ainda estão extremamente vulneráveis à intervenção humana. E aí aqui envolve também essa finalidade, né? A facilidade de manipulação de documentos, envolve também, como a instabilidade de suporte, envolve também o quê? Questões de aceitação, né? De aceitabilidade legal, envolve questões de aceitabilidade legal. Né? Um e-mail, por exemplo, um e-mail ele é considerado ou não, né? Para fins legais. Né? Então, ainda isso é polêmico, é debatido, não é igual a microfilmagem tem valor legal. E aqui a instabilidade do suporte, que nós podemos chamar de, já caiu em prova esse termo, obsolescência tecnológica. Instabilidade do suporte, aqui tem ligação com o que nós chamamos uma obsolescência tecnológica. O que acontece? Essas novas ferramentas tecnológicas, dos documentos digitais, né? Software, eles constantemente, eles estão sempre se atualizando, os formatos vão se modificando, não é isso? Então, daí nós chamamos de obsolescência tecnológica a instabilidade do suporte, e isso já caiu em prova. Né? Tanto que nós temos dois termos, um deles é a migração, e o outro, refreshing. Né? Que tem íntima relação exatamente com a instabilidade do suporte. Aqui no caso da migração, constantemente você tem que estar o quê? Né? Mudando para um formato mais novo, né? Sempre atualizando para formatos mais novos em relação a softwares que vem surgindo, vem se atualizando. E em relação a refreshing, no sentido de que às vezes faz-se necessário o quê? A transferência periódica para outros suportes, a fim de garantir o quê? De garantir o acesso contínuo à informação. Às vezes, determinada ferramenta tecnológica, né, ela já está obsoleta, já não está mais satisfazendo. Então, você tem que fazer o refreshing, tem que estar sempre se atualizando. Então, faz-se essa transferência periódica para suportes, né, mais atuais. Acontece isso. Você tem que estar sempre, constantemente se atualizando. Isso tem a ver com a instabilidade do suporte, com a obsolescência tecnológica. Beleza? Então, vimos as vantagens e desvantagens dos documentos digitais. Vantagens e desvantagens dos documentos digitais. Agora vamos traçar um paralelo envolvendo a microfilmagem e a digitalização. A microfilmagem e a digitalização. Vamos comparar microfilmagem e digitalização. A microfilmagem, pessoal, a gente pode até fazer isso aqui, ó. Vamos dividir aqui em duas colunas e comparar a microfilmagem e a digitalização. Qual é melhor? Qual deve ser utilizada? Né? A microfilmagem, por exemplo, envolve alto custo. Alto custo, nós já falamos sobre a microfilmagem. A microfilmagem tem uma vantagem muito importante. Qual é? Ela possui validade legal. Validade legal, ela é respaldada por lei. O acesso, ele será realizado, de forma individual. Acesso realizado de forma individual. Já a digitalização,
a validade legal ela é o quê? É discutível, né? Ainda é polêmico, né? Entre as pessoas, entre os próprios, né? O próprio judiciário, né? Quando envolve documento digital, digitalizado, se ele vai ser ou não, né? Considerado como prova. Né? Então, em relação à validade, ainda é discutível. Então, vamos botar a validade legal discutível. Aí envolve questões também de certificação digital, uma série de outros assuntos que nós não vamos explorar no momento, porque não costuma cair em prova, a não ser para graduados em arquivologias. Então, validade legal discutível. Validade legal discutível. Ainda suscita, né? Ainda gera polêmicas em relação ao documento que foi escaneado, digitalizado. Agora, uma coisa muito importante, uma vantagem importante da digitalização é que o acesso, ele pode ser realizado por várias pessoas ao mesmo tempo. Por várias pessoas, simultaneamente, né? Ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, né? Em relação a um determinado documento, em relação a um determinado documento. E isso de locais variados, por pessoas diferentes. Então, olhem só, a microfilmagem ela tem valor legal, tem validade legal, documento microfilmado, né? O documento microfilmado, a lei confere ao documento microfilmado, vocês já aprenderam, o mesmo valor do documento original. Já a digitalização, a validade legal é discutível. Por outro lado, o documento que é microfilmado, você não tem como o quê? Se você vai consultar aquele documento, um rolo de microfilme, só você pode consultar aquele documento. Um outro indivíduo, uma outra pessoa, não terá acesso àquele documento na mesma hora, tem que esperar. Já a digitalização, não. A digitalização, o acesso pode ser realizado por várias pessoas ao mesmo tempo, né? Consultar o mesmo documento que foi digitalizado em várias máquinas diferentes, ao mesmo tempo, em lugares diferentes, em relação a um único documento. Então, isso é simultâneo, pode ocorrer. Daí uma vantagem da digitalização. De onde, por esta razão, nós deduzimos que a microfilmagem e a digitalização, né, uma complementa a outra. Ambas são importantes, concordam? Uma tem a validade legal, a outra tem o acesso múltiplo de várias pessoas, acesso múltiplo de pessoas para um determinado documento. Então, um está complementando o outro. Beleza? Vamos lá, continuando. Estamos quase fechando esta aula, falando de microfilmagem, de digitalização, documento digital, documento eletrônico, ferramentas de gerenciamento eletrônico de documentos. Metadados. Que palavrão é esse, Valentini? Metadados, pessoal. Eu também nunca tinha ouvido falar em metadados, nem quando eu fiz faculdade de arquivologia. Depois de um tempo começaram a falar de metadados, começou a cair em concurso, né? E aí você aprende o que é metadados. Metadados, tá? Metadados pode ter ligação com documento eletrônico ou não. Mas quando se fala em metadados, dados sobre os dados, dados sobre outros dados, tem íntima relação com a documentação eletrônica, com a documentação também produzida em computador, mas também tem ligação com documentos que não sejam eletrônicos. Por exemplo, quando você faz o registro, um exemplo, né? Quando você protocola determinado documento, escrito mesmo, né? Faz um registro daquele documento, coloca alguns dados sobre aquele documento,
Isso aí é exemplo de metadados, ou seja, informações sobre aquele documento que você pode buscar a fim de recuperar o documento, ter algumas informações sobre aquele determinado documento. Isso é exemplo de metadados. Mas voltando aqui em relação à automação, metadados, os metadados são imprescindíveis para assegurar autenticidade, uso, compreensão e uso de quê? Dos documentos digitais. Então, o termo metadado, os metadados são imprescindíveis para assegurar a autenticidade, ou seja, o que é o documento autêntico? É a veracidade documental, se ele é verdadeiro ou não. A autenticidade, a compreensão daquele documento e o melhor uso que se faz de determinado documento digital. Então, documento digital, o que é o documento digital? É informação que registrada, é informação codificada em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional, tratada e gerenciada como documentação arquivística. Então, o que é o documento digital? Repetindo, é uma informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível por meio de um sistema computacional, que vai ser tratada e gerenciada como documento arquivístico. Metadados. Os dados, quando eu falo em metadados, os dados descrevem como a informação foi registrada, envolvendo hardware, software. Então, os dados descrevem como a informação foi registrada. Identificam o documento, por exemplo, quem foi o autor, a data da criação daquele documento, o assunto daquele documento que foi produzido no computador, por exemplo, entre outros, a localização do documento. Resumindo, um exemplo. Eu estou lá no computador, estou escrevendo um livro, e aí escrevo um capítulo tal, no Word, estou lá no Word, salvo com um nome qualquer, um nome de arquivo, salvei, fechei o Word, entrei no Windows Explorer, Quando eu clico lá no nome do arquivo que eu criei, ali vai aparecer, por exemplo, além do nome, vai aparecer o tamanho do arquivo, a data de criação do arquivo, o formato, ou então a última modificação, o autor. Tudo isso aí são exemplos de quê? De metadados, é isso aí. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora resolver algumas questões envolvendo automação de arquivos. Deixa eu molhar a garganta. E apagar aqui para vocês terem uma visibilidade melhor, Vamos lá. O uso simultâneo de microfilmagem e digitalização, questão que caiu na Polícia Federal 2012, Banca CESP-NB. O uso simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo, da microfilmagem e da digitalização, consiste em solução viável para o arquivamento de grandes massas documentais com longos prazos de guarda. Isso é importante, Massa documental, volume enorme de documentos. E com prazos longos de guarda, é porque precisa viver muito tempo. A microfilmagem, por exemplo, você já sabe que o documento dura aproximadamente cerca de 500 anos, documento microfilmado. A microfilmagem
contempla o aspecto da comprovação legal. Olha a validade legal aí. E a digitalização possibilita o acesso rápido e múltiplo aos documentos. Várias pessoas acessando ao documento ao mesmo tempo. Certo ou errado, galera? Questão certa. Questão certa, nós falamos sobre isso, né? Um complementa o outro, na verdade, né? A microfilmagem e a digitalização se completam, se complementam. Uma tem a questão da validade legal, a outra tem a questão que envolve o quê? É a agilidade, né? A rápida recuperação da informação, vários acessando ao mesmo tempo, a troca de informações, né? A discussão em cima de um mesmo documento. Então, isso é importante, daí que elas devem caminhar, se possível, juntas. Vamos lá, vamos ver a próxima questão. BNDES 2006, Banca 6 Gran Rio, adaptada. Os dados que descrevem o sistema operacional, o programa que gera os documentos, a localização física dos documentos no sistema eletrônico. McNeil, Apud Rondinelli, Roseli Cury Rondinelli. O texto acima focaliza a categoria D. Foi em 2006 que eu ouvi falar pela primeira vez no termo metadados. Comecei a dar aula para concurso público em 2005, né? Os dados que descrevem o sistema operacional, programa que gera os documentos, software, a localização física dos documentos no sistema eletrônico. Tudo isso aí nós já vimos, são exemplos, né? Focaliza o quê? Os metadados, inerente a este termo aqui, metadados. Infodados, até brinco, né? Infodados é uma informação que infundada, sem fundamento. Né? Arquidados, contextodados, organodados, nada disso. O termo que se utiliza, o termo certo envolvendo, são os metadados. Né? Como vocês já aprenderam, são os dados que descrevem como a informação foi registrada, né? O hardware e o software, e que identificam no documento quem é o autor, o assunto, o tamanho, a última modificação, portanto, a localização física dos documentos. Estou falando de metadados. Vamos ver agora algumas questões de fixação, por mim elaboradas. São vantagens dos documentos digitais, exceto, então eu quero aquela que não é vantagem. Vamos lá. Vantagem dos documentos digitais, facilidade de acesso aos estoques. Certo ou errado, pessoal? Facilidade de acesso aos estoques é uma vantagem dos documentos digitais, não é? Lembra? Banco de dados, documento que quando você não consulta mais por um certo tempo, mas está lá armazenado no teu sistema, quando você necessitar, ou no pendrive, quando você necessitar, você vai lá rapidinho e acessa o teu banco de dados. Então, está certo. Economia espacial, espaço, está certo. Né? É uma vantagem dos documentos digitais. Quantos documentos em papel que você, na verdade, está utilizando espaço lá, um computador, e está economizando espaço, economia de espaço físico. Aumento da produtividade, aumentar a eficiência administrativa, troca de informações de forma mais ágil, rápida recuperação da informação, vantagem. Rápida recuperação da informação, está aqui, vantagem. O erro, letra C, o suporte não é estável, muito pelo contrário. Existe a obsolescência tecnológica, não é isso? Então, é a instabilidade do suporte. Instabilidade, portanto, é uma desvantagem, não uma vantagem, resposta à letra C. E, por fim, depois da saideira vem a expulsadeira, né? Embora hoje ainda não seja, até brinco, né? Tem a saideira, depois a expulsadeira. Né? Das tecnologias do GED, qual é a técnica que converte papel a imagem, ou seja, meio físico para o meio digital? Lembram que nós falamos na digitalização?
Estão lembrados? Que nós falamos que é a técnica até mais divulgada, mais utilizada. Portanto, qual é a técnica mais divulgada no GED? É o gerenciamento da imagem dos documentos. Gerenciamento da imagem. Gerenciamento da imagem dos documentos. É o Document Imaging, DI. E é a técnica da digitalização, através dos scanners, e é a mais divulgada, a tecnologia mais divulgada no gerenciamento eletrônico de documentos. É isso aí. Então, estamos fechando mais uma aula, agora a aula de automação. Automação de arquivos. Também é muito importante, você já sabe, se aparecer no edital automação de arquivos, automação de acervos ou novas tecnologias, já sabe que automação vai cair. Não esqueçam, avaliem essa aula. Até mais, aquele abraço.